Estamos começando o nosso programa Arquivo e hoje vamos entrevistar o professor Marcos Fábio, doutor em História Econômica, professor da Unimontes e um dos sócios das faculdades Santo Agostinho de Montes Claros e região. Tudo bem, professor? Tudo bom, Igor? Grande prazer estar aqui. Obrigado desde já por aceitar o nosso convite. E para iniciarmos aqui esse nosso bate-papo hoje, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua formação, o que levou a estudar a economia, a história e fazer essa simbiose de informações? Lá no passado eu fui operário, fui metalúrgico, fiz Senai, tenho muito orgulho disso. Depois administração de empresa técnico, depois economia na faculdade. Tá? Só que eu comecei em São Caetano do Sul e me transferi para Montes Claros. A minha intenção original era estudar em Montes Claros no vestibular. Por questões burocráticas eu acabei iniciando em São Paulo, onde eu morava, e para Montes Claros. Muito bem. Primeiro atrativo, Montes Claros e norte de Minas. Aí é uma questão de opção. Então eu morava fora, escolhi a região porque gosto, né? E sempre gostei. Eu queria experimentar, que eu vinha para cá nas férias. E gostava demais. Eu falei, uma coisa é férias, outra coisa é o mundo real, o mundo do trabalho. Vim, gostei, muito bem. E fiz economia, trabalhava na área empresarial e fui convidado a dar aula. Então, na realidade, eu não escolhi esse objeto, o objeto me escolheu. O professor Alfredo Dolabella era diretor, professor de História Econômica, uma pessoa, diga-se de passagem, que ainda não recebeu as homenagens merecidas aqui no norte de Minas. O professor Dolabella me convidou para dar aula de História Econômica Geral e do Brasil no curso do Departamento de História, no curso de Geografia na Unimontes, na antiga Fafil, lá no antigo Casarão. E o professor Afonso Maia também, grande professor Afonso, me convidou para dar aula de Economia no curso de Administração. Eu trabalhava em empresa privada, eu trabalhava fazendo projetos para a prefeitura e fui convidado, ou seja, foi o tema que me escolheu. Depois eu comecei a dar aula. Eu já estava mexendo com essa área, com história econômica, a junção das duas. Por que ele me escolheu? Eu tinha notas boas e tinha um desempenho, porque eu gostava dessa área. Começando a dar aula, eu falei assim, para dar aula a gente tem que ter, embora não fosse muito comum à época, as pessoas faziam, grosso modo era o lato sensu, era o preps, na PUC, e aí eu falei, não, para fazer, eu tinha ideia, para fazer temos que fazer com qualidade. Aí eu me candidatei ao mestrado e posteriormente ao doutorado na USP em História Econômica. E aí a minha trajetória é nessa área, junção da economia, junção com a história e como objeto a questão do desenvolvimento de Montes Claros, da região de Minas Gerais. Professor, em se tratando de economia, qual a sua visão do cenário atual econômico do Brasil, e em especial Montes Claros, com toda essa recessão que a gente vê no Brasil e tudo? O senhor acha que Montes Claros está reagindo bem a essa crise atual? Vamos lá, vamos separar, ok? É lógico que qualquer efeito nacional respingará em Montes Claros, ok? Nós não somos uma ilha e, portanto, todos os efeitos positivos e negativos recairão sobre nós, ok? Vamos lá. Primeira questão. O Brasil vive um sério problema do governo. O governo basicamente gastou demais e agora ele tem que recompor as condições de funcionamento do próprio governo. O governo retira muito da sociedade e dá pouco. Ele funciona negativamente. Em outras ocasiões o governo promovia o desenvolvimento. Hoje ele é entendido como um freio. Para ele recompor a sua capacidade de crescimento, de promover o crescimento, ele tem que se recompor, ele tem que recuperar as condições de operação. Basicamente, ele tem que se tornar superavitário, equilibrar as suas contas, para quê? Para que ele possa não só investir, mas também projetar otimismo no mercado. O mercado tem que confiar no governo, o que
na realidade, hoje não acontece. O grande problema é que a gente cresceu demais confiando num cenário internacional favorável. Basicamente, compras de commodities puxada pela China. Minério de ferro, soja, suco de laranja, todas essas commodities, nós achamos, esse é o problema, que isso duraria para sempre. Grosso modo, os preços há 2, 3 anos atrás estavam por volta de 100% acima do preço histórico. Iria cair, obviamente. Hoje ainda tem mais que cair. Caiu por volta de 50% acima do preço histórico. Ou seja, essa é a realidade, o cenário internacional é desfavorável. A gente achou, gastou demais e agora temos que economizar num cenário internacional desfavorável. Tá? A China está tentando se recompor. Para nossa felicidade, os Estados Unidos voltou a crescer. O mundo está crescendo a 2, 3% ao ano. Então não é uma crise internacional. O mundo está bem, está crescendo 2 a 3% ao ano. O Brasil que está ruim. Por quê? Porque gastou demais no internacional. Montes Claros, especificamente, ok? Também foi afetado. Tá? Primeiro, os recursos públicos injetam numa região como a nossa muita demanda, seja de programas sociais, seja de gastos de investimento. Cessando esses dois, sofremos. Pior do que isso, as perspectivas que eram, por exemplo, dos grandes projetos de mineração, tá? Eles estavam ligados à demanda chinesa, que caiu. Ok? Se cair, o que vai acontecer? Esses projetos vão ser colocados em segundo plano. E, mais grave ainda, porque o nosso minério de ferro tem um teor muito baixo, por volta de 30% a 40%, vai depender da reserva. Lá no quadrilátero ferrífero tem 70%, ou seja, economicamente é melhor explorar aquele. Mas no momento de demanda aquecida, todos eram viáveis. Quando o preço caiu, só o com maior teor que é viável. O de menor teor fica como reserva para a época que for necessário. Ou seja, mas ainda Montes Claros tem um potencial de crescimento. Tá? Montes Claros consolidou nos últimos anos, tá, uma série de investimentos, uma série de capacitações. Se a gente pegar o índice da Exame, tá, das 100 melhores cidades para viver e para investir, Montes Claros não aparecia nos últimos anos, há 10 anos atrás. Montes Claros entrou há uns 6 anos atrás nesse indicador e vem crescendo. Tá? E alguns indicadores nós temos tudo a melhorar. Por exemplo, a quantidade de mestrados e doutorados que as empresas levam em conta. Como a gente apareceu no ranking, lá há uns 4 anos atrás, com posição 100, 99 na realidade, nós vamos melhorar de posições para 80, para 70, ou seja, independente desses fatores econômicos. E o que isso acontece? A gente entra no radar, a gente entra no processo de seleção, de instalação de grandes redes, de empresas, de indústrias, ou seja, nós passamos a ser visíveis no mercado. Até pelo mercado nacional. Consumidor, que é muito grande de Montes Claros na região. Um mercado assim, que está, de certo modo, aquecido, né? Principalmente na área desses produtos de primeira necessidade. Hoje Montes Claros torna-se referência até mesmo, como você está falando, essas grandes redes, né, que estão sendo instaladas em Montes Claros. Exatamente. Nós tínhamos uma demanda, essa colocação no ranking da Exame significava, olha, existe uma cidade que apareceu no ranking recentemente, várias indústrias, comércios e serviços não existentes passaram a observar Montes Claros. Ou seja, se lá tem isso, é porque lá tem demanda. E é uma demanda mutuamente reforçável. Se você cria uma cadeia de supermercado, isso gera emprego e renda. Se você tem McDonald's, Bob's, lojas americanas, Magazine Luiza, algumas empresas queimam etapa. Pesquisa custa caro. Okay? Aí eu faço a pesquisa rápida. Que cidades que têm as seguintes empresas? Tal. Você lista as empresas. Se essa cidade tem essas empresas, estou falando de empresas menores,
tem essas grandes empresas, essas grandes marcas, isso é uma referência gratuita. Eu tenho, nessa cidade tem essas empresas só vão para local onde há mercado e um mercado próspero. Então, as outras menores usam, são empresas seguidoras. Portanto, Montes Claros ainda tem muito a crescer com elas. Professor, Montes Claros hoje vive essa efervescência de ter um mercado consumidor muito próspero, muito bom, né? O que, de certo modo, atrai o interesse de grandes empresas e grandes indústrias que querem vir por aqui. Esse é um ponto de vista meu, né, que eu gostaria de compartilhar, até mesmo para poder a gente discutir essa opinião. Eu acredito que o Distrito Industrial de Montes Claros ainda precisa ser bem melhorado para atrair determinadas indústrias, né? Ele padece de algumas coisas de infraestrutura que a gente vê, a própria organização do condomínio em si, né, do Distrito Industrial é precário. E, em detrimento a isso, é uma contextualização histórica que eu queria fazer esse somatório, Montes Claros já recebeu muitos incentivos da SUDENE para que isso já tivesse sido resolvido na década de 70, não é isso? O senhor acredita que esses investimentos da SUDENE ajudaram alguma coisa a Montes Claros realmente, ou ficou perdido pelo caminho e Montes Claros também até hoje não pegou aquele norte, aquele norteador para consertar esse distrito industrial? A pergunta é voltada mesmo para o distrito industrial. Tá, vamos lá. SUDENE, eu vou separar. SUDENE, Distrito Industrial e Desenvolvimento, né? Primeira coisa, sobre a SUDENE. Várias pessoas acham que a SUDENE acabou. Não. Os incentivos fiscais continuam existentes. As empresas podem ter redução de 50% do imposto de renda, ainda hoje. Ok? O que nós tivemos foram os incentivos financeiros, que praticamente secaram. Tá? Ainda tem um pouco investimento, tem um investimento ainda público, mas a SUDENE de fato foi fechada e reabriu. Mas ela foi reaberta sem orçamento, ou seja, sem capacidade de intervir. Okay? Então é uma pena, era um projeto que vinha dando resultados. O que era o resultado? A SUDENE foi criada com o intuito de amenizar as disparidades regionais do Brasil. A gente tinha uma concentração fenomenal, que só a cidade de São Paulo chegava por volta de 70% do PIB industrial do Brasil. Tá? Então, a SUDENE possibilitou essa desconcentração. Nesse sentido, ela foi um sucesso, mas quando ela começou a fazer sucesso, as regras que geriam a SUDENE e os seus investimentos foram levadas para o FISET, que é o Fundo de Investimento Setorial, Turismo, Reflorestamento, Centro-Oeste, Norte, Sul, Sudeco, ou seja, a SUDENE devia ficar com 50% do orçamento para esse tipo de coisa e ficou com 8%. Ou seja, diluiu e ela perdeu essa capacidade. Quanto à questão do distrito industrial, o nosso distrito industrial é forte, diversificado. A Nestlé, a maior fábrica de leite condensado da América do Sul, a Novo Nordisk, ela é a única no hemisfério sul fabricante de insulina. Nós temos fábricas de projeção, a Vale, ou seja, temos várias fábricas. A questão ela ficou insuficiente, a gente deveria ter mais. Outra coisa, a Coteminas é a maior fábrica têxtil do mundo, não é da América, do mundo, altamente competitiva, ou seja, então nós temos eficiência. Tá? E qual é o resultado disso? Algumas pessoas têm o hábito de falar que não gerou resultados sociais. Quem fala isso nunca estudou o assunto. Tá? A gente vive de impostos ou repasses, ok? Se a gente tirasse esses impostos, essas rendas, esse emprego e renda gerado aqui, nós teríamos um desastre social. Escolas, posto de saúde, tudo isso, as políticas sociais, são sustentadas com recursos. E esses recursos têm a ver com esse parque industrial. A maior fonte é essa, não de emprego, mas de recursos. Agora, o senhor acredita que possa melhorar? Eu falo até pelo aspecto visual e distribuição do distrito industrial. Eu acho, assim, em resumo,
Eu acho ele tão largado, tem horas, assim, várias fábricas abandonadas. Vamos lá, pode ser melhorado? Pode e deve ser melhorado, ok? O distrito industrial, ele é importante para duas coisas. Ele é importante para as indústrias. Para quê? Como fator locacional, ok? Para que ele não tenha restrições ambientais, ou seja, restrições de tráfego. Ele precisa de água em condições adequadas, ele precisa de energia em condições adequadas, e ele precisa de um espaço, ok? E também serve como planejamento urbano, perfeito? A grande questão é, o distrito industrial está lá, tá? Nós temos poucas áreas, tinha muita invasão lá, tá? Quando a Alpargatas foi instalada, teve que tentar negociar e retirar algumas pessoas, ou seja, a área foi invadida ao longo dos anos, perfeito? Tem muitos terrenos nominalmente disponíveis, mas quando você vai ver, sempre tem um ou outro problema. Primeiro, então é necessário resolver esse problema. Segundo, é necessário ampliar o distrito industrial para que a gente tenha condições de receber novas indústrias. Ou, tem uma ideia interessante, é você fazer outro distrito industrial no setor sul, no setor oeste. Para quê? Para que você tenha uma cidade mais espacialmente equilibrada. Ou seja, para que as pessoas... O distrito atrai muita gente. Eu acredito que Uberlândia é desse jeito, não é? Eu não sei se Uberlândia tem alguns distritos específicos, mas se a gente realocar um novo distrito em outra área, a gente equilibra. E a população, quem mora na região, trabalha para evitar todo mundo indo numa direção só. Potencializa várias áreas da cidade. Exato. Equilibra mais, fica uma cidade mais agradável. Isso vale não só para a questão industrial, mas ele vale também para a questão de serviços. Tem a ideia antigamente que era um centro. A ideia hoje é que o centro entendido como atividades de comércio e serviços, sejam distribuídas ao longo da cidade. Lógico que você faz hierarquias, mas para que a pessoa, para fazer feira, para ir no supermercado, numa rede, não tem que atravessar a cidade. O centro, de certo modo, perdeu essa referência em Montes Claros de comércio. Tem, mas a gente vê muita loja hoje em dia assim, fechada. Não é porque fechou, quebrou, nem nada disso. Sim. É porque foram para os bairros, fizeram outra forma de comércio. Exatamente. E o centro é vivo. Se você pegar, por exemplo, uma cidade que eu conheço mais de perto, São Paulo. São Paulo, o centro era a Praça da Sé, que não existe mais. A Praça da Sé está lá, a igreja está lá, mas uma boa parte dos prédios foram destruídos na época de fazer o metrô. Ele foi gradativamente migrando dali para a Rua São Bento, Rua Direita. Depois, lá nos anos 70, ele muda, os grandes novos negócios vão para Paulista, depois vão para Faria Lima e atualmente na Avenida Nações Unidas, que é a Marginal. Ou seja, o centro vai se reinventando, as atividades vão mudando. Por exemplo, o centro não tinha problema de estacionamento. Passou a ter algumas lojas que são destruídas, demolidas, e estacionamento. Por exemplo, a Rua Doutor Veloso conseguiu refazer o seu papel e ficou lá como uma loja, vou chamar aqui, um comércio de luxo de Montes Claros, fora os shoppings, mas ele conseguiu sobreviver na rua por conta de estacionamentos, da reformulação. Ou seja, tem que se reinventar todos os dias. A economia fica dinâmica. Falando agora de ensino superior, da área particular, o senhor, como um dos proprietários da Faculdade de Santo Agostinho de Montes Claros, faculdade de referência pela qualidade do ensino, de estrutura, não só aqui, como também agora vocês abriram em Vitória da Conquista e Sete Lagoas. O campus, inclusive, tem em construção o campus de lá, né? Exato. Vai inaugurar agora. Qual que é o grande desafio hoje, tanto para as instituições privadas, né, com essa bagunça toda do FIES hoje em dia, né, que a gente está vendo aí que o governo, de certo modo, não está tendo aquela firmeza mais antigamente. Qual que é a dificuldade hoje na captação de novos alunos para as instituições particulares, bem como a manutenção desse aluno na formação até o final? Olha, o que mais nos prejudicou este semestre foi a incerteza. Ou seja, o governo todos os dias anunciava uma posição e voltava atrás. A gente brincava aqui, soltava uma notícia, soltava uma lei, depois a regulamentação era diferente.
o site tinha outra informação, e no final das contas, no Jornal Nacional, o governo, o ministro anunciava uma quarta coisa. Ou seja, então a gente não tinha horizonte de planejamento. Até diariamente as coisas mudavam. Vê? Muito bem. O FIES era um grande elemento que ajudava na captação. Ele passou de 114, era assim, primeiro semestre de 2013, 114, estou em números redondos, passou para 250, 500 e 750. E agora retornou para 250. Baixou de 750 para 250. E já anunciou que nesse ano não terá, no segundo semestre. Nossa. Portanto, baixou então esses 250, você dividiria por 2, daria 125. Nós retrocedemos ao primeiro semestre de 2013. Portanto, um retrocesso da política pública muito acentuado. O que nós estamos fazendo? Okay? É basicamente criar mecanismos de financiamento próprio, ou seja, e tentar voltar, e todas as faculdades estão adaptando aquele aluno que volta que tem condição de pagar a sua universidade. Então a gente está, no nosso caso específico, mas as outras também estão seguindo modelos assemelhados, recompor a captação normal, sem FIES, e criar mecanismos próprios. Nós até criamos um mecanismo aí sem juros. Então está tendo uma aceitação muito positiva. Quem já fez FIES tem segurado, né? Quem já tem FIES tem assegurado, é um compromisso legal. O governo ainda não renovou efetivamente os contratos desse ano. Ele tem alegado problemas técnicos, perfeito, mas o compromisso contratual do governo é que todos os contratos assinados nos semestres anteriores serão renovados. Segundo, os contratos assinados esse ano têm vigência até o final, ou seja, quando o aluno foi beneficiado pelo FIES, contratou FIES, ele contratou do primeiro até o último semestre do seu curso. Então essa condição está garantida contratualmente, desde, obviamente, que o aluno cumpra suas obrigações. O que é cumprir suas obrigações? É ser frequente, é ter nota, não ter X dependências, ou seja, se ele cumprir o papel dele, ele tem. Segunda questão, assim, uma coisa é o financiamento, outra coisa é o que nós estamos fazendo, criando cursos competitivos, atrativos e de qualidade. Nós não competimos por preço, tá? Nós queremos atrair o aluno pela nossa qualidade. Está lá no nosso slogan. Qualidade, ensino superior, tá? Então a gente honra isso através da biblioteca muito boa, você já conheceu, laboratórios, ou seja, professores qualificados, capacitados. Esta é a verdadeira competição. Competir por qualidade, ok? E criando cada vez mais cursos de ponta. E, obviamente, a gente cria um curso de ponta e depois os outros seguem. Nós fomos os primeiros a criar direito. Outras faculdades vieram atrás. Criamos engenharias, os outros vieram. Criamos arquitetura, outros vieram. Ou seja, a gente é uma faculdade criativa. Então, qualidade. E, segundo, buscar cursos novos. Em Vitória da Conquista, por exemplo, nós somos os primeiros a montar o curso de medicina. Inclusive, o edital do vestibular foi publicado essa semana. Ou seja, então, lá nós fomos o primeiro. Em Sete Lagoas nós fomos os primeiros a ter o curso de ambiental. Ou seja, a gente sempre procura ser inovador. Tá? E ser inovador ajuda a criar mercado. Tá? Quando nós criamos o curso de serviço social, Montes Claros tinha 2 a 3 assistentes sociais. Nós tivemos que, inclusive, para formar o curso, nós tivemos que contratar umas 15 assistentes sociais que nós colocamos em diversas entidades para ser campo de estágio. Okay? Ou seja, nós renovamos não só a questão educacional, mas o impacto social muito grande. A mesma coisa com esses cursos. Tá? E juntando isso com a questão da Sudene, olha só, se na década de 70 Montes Claros tivesse a quantidade de cursos de engenharia que nós temos, mecânica, civil, elétrica, nós teríamos recebido muito mais indústrias. Um dos problemas daquela época era a qualidade da mão de obra. Mão de obra especializada. Então as indústrias vinham por incentivo, ok? Mas se além de incentivo viessem por condições,
o desempenho nosso teria sido outro, muito melhor. Sobre o EAD, né, o ensino à distância, qual a sua opinião a respeito disso? O senhor acha que realmente é uma coisa consolidada, uma coisa que dá resultado, que ensina, ou há questionamentos ainda? Não, há pesquisas que apontam que o aluno do EAD é um aluno também de qualidade, ok? Agora, depende da instituição e das condições. Nós até, no caso de Santo Agostinho, nós demoramos um pouco a questão do EAD para duas coisas: melhorar a qualidade e a gente perceber. Então nós criamos um modelo, tá? Onde nós já estamos usando ferramentas de EAD nos cursos presenciais, ou seja, como um complemento, ok? Isso tem funcionado muito bem, tá? Segundo, nós temos vários cursos sendo criados exclusivamente dentro do EAD e vamos entrar aí com a grande expansão da Faculdade de Santo Agostinho. Só que a gente está trabalhando nesta composição presencial e EAD. Tentar conciliar as duas coisas para aumentar a qualidade. Perfeito? Repito. Então, há EAD de boa qualidade e EAD de péssima qualidade. Tá? O que nós estamos fazendo é criando, dentro das melhores práticas, com bibliografia, com literatura, tá? Um curso que atenda às expectativas do aluno. Não adianta querer, igual algumas instituições formam, basicamente dando um curso simplificado, que não atende às exigências do mercado. Tá? Um mero reprodutor e de diploma no final. Né? Eu já não queria falar nisso, mas nós temos que ter compromisso com o aluno que vai sair. O aluno tem que ter a empregabilidade, ou seja, ele tem que sair melhor do que entrou, ok? E o melhor que entrou é que ele atenda a essa expectativa dele e a expectativa do mercado, tá? Então, é possível, estamos trabalhando, tá? E é uma tendência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente não sabe exatamente onde isso vai parar, mas existe uma tentativa de fusão das duas modalidades. Inclusive na questão de dependências, né? Hoje em dia já determinados cursos já aceitam pagar as dependências no ambiente virtual, não é isso? Não só dependências, você pode ter até 20% do curso normal com atividades ligadas ao EAD. Tá? Até para o curso presencial isso é importante. Por quê? Porque o aluno que está trabalhando, que está estudando, ele vai trabalhar no mercado. Okay? Por exemplo, várias empresas fazem treinamentos por EAD, ou seja, ele vai se deparar com isso no mundo do trabalho. Tá? Por exemplo, a questão do judiciário, que é um setor, até porque trabalhar com normas e leis é um setor mais conservador. Hoje os processos caminham todos para serem digitalizados, ou seja, você já está trabalhando remotamente. Em alguns casos já se aceita, como é que se diz? Audiências, teleaudiências, ou seja, olha só, se o mundo do trabalho, se o mundo social absorve essas ferramentas, ok? O aluno mesmo no presencial, ele tem que ser treinado e habilitado dentro dessas novas ferramentas, tá? O que acontecerá no futuro possivelmente é essa fusão dessas duas modalidades. Falando de cursos superiores, de modo geral, existe aquele comentário, em especial até dentro da Unimonte, o senhor também é professor de lá, eu sou egresso de lá também, a gente sempre ouve falar na falência das licenciaturas, né? Que o Brasil passa por um momento de dificuldade, que ninguém quer ser professor, esse tipo de coisa e tudo. O senhor acredita mesmo que isso está acontecendo hoje no Brasil? Existe essa aversão a querer fazer um curso de licenciatura? Nós estamos criando alguns cursos de licenciatura, ok? Com a esperança de que isso se reverta, ok? O grande problema, tá? As pessoas falam que o salário dos professores é baixo, ok? Há divergências, alguns autores falam que sim, outros falam que não, ok? Mas com certeza o salário de professor comparado com o salário
dos demais funcionários públicos, se você pegar os servidores públicos, tem várias carreiras que estão pagando 20, 25 mil para um concurso. Ok? Um professor vai ter que estudar muito. Ok? E ele vai ganhar R$900, R$1.000. Ou seja, então, o que vai acontecer? Os alunos mais competitivos vão fugir da licenciatura. Tá? Os salários de servidor público, entre o salário do presidente da República e o salário mais baixo, deveria ser uma diferença, como outros países, entre o salário mais baixo e o salário mais alto no serviço público, deveria ser 5 vezes. Se o funcionário mais humilde ganhar 1.000, o presidente da República ganharia 5. Ok? Ou seja, e dentro dessa escala, aí eu estou falando de 1 para 5, mas pode ser, se alguém, o máximo ganhar 30, o outro não vai poder ganhar 1. Ok? Agora, qual a grande questão? Primeiro, dentro dessa escala de salários de funcionários públicos, o professor, no mundo desenvolvido, está lá entre os 70% a 80% dos maiores salários do setor público. Olha só, o setor privado poderia até em outros países pagar mais, mas a pessoa tem todo o risco de entrar, dar certo, ok? Ele está competindo, está no mundo produtivo. Mas dentro do mundo do serviço público, no mundo, os professores estão lá entre 70% e 80% dos melhores salários. Para quê? Para que ele possa atrair os mais competitivos. Ok? E atrair o mais competitivo, dando status, o status social, aqui o status no bom sentido, o posicionamento social do professor, perfeito? Isso favorece duas coisas: atrair mais capacitados, dar mais respeito. E o problema do professor hoje, dentro de sala de aula, a gente vê notícias horrorosas, principalmente nas periferias das grandes cidades. Médio, né? Os professores não são respeitados. Então, daria esse status ao professor para que a condição social, econômica e de respeitabilidade junto à comunidade aumente. Então, isso é importante. Não é só o salário em si, mas é o salário comparado com os demais servidores públicos. E deveria ser muito alto. E o senhor acredita que o governo vai traçar uma linha aí de políticas públicas para poder melhorar esse estímulo, né, à licenciatura? Ó, infelizmente eu não tenho muita esperança no curto prazo, perfeito? Mas eu tenho esperança no médio e longo prazo. Por quê? Até alguns anos atrás as pesquisas apontavam, perguntavam para as pessoas quais são os problemas que afligem você, eleitor. Né? Ou seja, o político raciocina em termos eleitorais. Ele dizia que ele vai a falta de asfalto, o problema é saúde, transporte, mas grosso modo, quando as pesquisas apontavam educação, as pessoas não diziam que educação era um problema. Por quê? Porque no passado nós não tínhamos todas as pessoas incluídas na escola. Tá? E a gente pegar aí lá por volta do governo Fernando Henrique, Itamar já estava o primeiro grau sendo atingido, em Fernando Henrique o ensino médio foi universalizado. Quando a gente fala universalizado, tem lugar sobrando, pode ter algum lugar faltando, mas no geral as vagas são suficientes. Ou seja, aí todo mundo passou a ter vaga na escola. Antigamente, quando as pessoas diziam que a educação era problema, ele estava dizendo que não tinha vaga para o filho dele. Agora tem vaga. Quando isso foi atingido, as pessoas passaram a ficar satisfeitas. Por quê? Porque era uma geração que não tinha tido o primeiro grau, o ensino fundamental, e o básico, né? E não tinha o ensino médio. Ter o filho na escola, para ele, significava que está bom. Mesmo que essa escola pudesse ser um depósito de criança. Mas para ele, que não tinha nada, já era um grande passo. Agora, esta é a primeira geração, nós estamos vivendo agora, a primeira geração que tem filhos na escola onde ele já teve o ensino médio. Ou seja, ele já é fruto dos primeiros. Agora nós temos os filhos na escola, entrando na escola, os filhos dessa escola universalizada. Ok? E ele percebe
que não é suficiente apenas estar na escola. O mais importante é aprender. O mais importante é ter ferramentas para crescer e competir. Então, esses próprios pais hoje estão procurando faculdade. Okay? O nosso índice de educação, todo mundo fala, cresceu assustadoramente. Sim, crescemos assustadoramente, porque a nossa base era baixa. Mas Paraguai, Bolívia, Uruguai, não estou falando Paraguai e Bolívia, tá? Tem mais alunos no ensino superior do que a gente. Se a gente comparar com Uruguai, Argentina e Chile, a gente perde de muito. Ou seja, a gente teria que dobrar a quantidade de pessoas no ensino superior. Ou seja, então essas pessoas estão vendo que não basta ter escola, é necessário ter escola de qualidade. Okay? O ensino fundamental vai ter que passar para tempo integral, ligações com o mundo real, ou seja, a educação está agora aparecendo nas pesquisas como um problema, e se tornar um problema político para as pessoas, ela vai impor essa pauta aos políticos. A transformação não tem que vir de Brasília, a transformação tem que vir das pessoas. Ela agir como educação é prioridade. Então ele cobrar, eu quero, o que você quer? Na hora que a pesquisa bater na pauta, na hora que o político perguntar o que você quer, eu quero educação de qualidade. Isso vai transformar. O Barão de Rothschild falava que o melhor momento oportuno para o investidor era quando o sangue corria nas ruas, ou seja, numa crise, o que a gente vê muito hoje na economia atual do Brasil. O senhor acredita que o Brasil vai oportunizar esse momento ainda? Com certeza. Essa é uma regra, uma regra de ouro na economia. Isso implica o quê? Que as pessoas que têm dinheiro guardado, okay, possam aproveitar melhor as oportunidades do presente. Ou seja, quem consegue investir mais na crise, investe a custos menores, se ele tiver dinheiro. O terreno vai estar mais barato, a mão de obra vai estar mais barata. Tá? Peguemos um exemplo, alguém que esteja construindo um prédio aqui em Montes Claros. Se ele estivesse construindo um prédio há 2 anos atrás, o preço do terreno seria alto, ele teria dificuldade da mão de obra, o preço dos equipamentos, tudo está caro, ele ia ter que, inclusive, entrar na fila para alugar um guindaste, uma betoneira, um equipamento. O mercado estava aquecido. Hoje, tá, ele, se tiver dinheiro em caixa, eu quero construir um prédio, perfeito? Ele vai conseguir preços mais baixos. Exemplos, tá? O Empire State Building, em Nova York, né? E as Torres Gêmeas foram construídos em épocas de grande depressão. O primeiro, durante os anos 30, o segundo, na crise dos anos 70. Ou seja, as condições foram melhores. Agora, por que essas pessoas tinham dinheiro? Foram precavidas e possivelmente tinham negócios lucrativos, eram mais eficientes no período anterior. Eficientes e precavidos guardaram dinheiro, perfeito? E esse dinheiro pôde ser usado durante a crise. O grande problema, né, se fosse assim seria fácil, a gente nem teria crise, porque ao anunciar a crise as pessoas aproveitariam. O grande problema é quando que é o fundo do poço. Ou seja, as pessoas ficam esperando o preço baixar e algumas pessoas ficam resistindo a baixar o preço. Tá? Enquanto existe essa tensão, a crise se prolonga. Ou seja, por isso lá o governo teria que fazer esse ajuste, que está demorando demais, ele teria que fazer o ajuste de uma vez só, resolve o problema numa tacada só, para que o fundo do poço seja atingido imediatamente e eu dê uma perspectiva de crescimento. Por exemplo, quantas pessoas hoje querem consumir? Tá? Tem pesquisas de consumo. Você falava, o varejo trabalha com isso. Aí se perguntava, todo mundo, 80%, 90%, queria comprar geladeira, televisão, fogão. Ok? Só para ficar em alguns. Hoje em dia, as pessoas, quando é feita essa pergunta, e isso baixou para 50%, já tem gente falando por volta de 30%. Olha só, se as pessoas querem comprar menos fogão e geladeira, vão ser produzidos menos fogões e geladeira. E, portanto, menos trabalhadores. Os trabalhadores começam a ficar desempregados. E o efeito acontece antes do desemprego. Mandei alguns embora. Os que estão trabalhando pensam, olha,
eu tenho um dinheirinho guardado, poderia comprar um fogão e geladeira. Ou eu tenho emprego, eu posso fazer um crediário. Aí ele pensa duas vezes. Olha, o mar não está para peixe, as condições são perigosas, é melhor eu segurar e esse desejo de consumo eu adio. Olha só, é uma decisão, do ponto de vista individual, absolutamente lógica. Ele está protegendo o seu futuro. Só que quando todos, e a maioria está pensando dessa forma, quando todos agem dessa maneira, o que acontece? Que a gente chama em economia profecia autorrealizável. Se todo mundo acha que as condições são ruins, obviamente que as condições serão ruins, porque as pessoas não consumiram. Se não consome, não produz. Se não produz, não tem emprego e renda. Não gira o mercado. Ou seja, o Rothschild está correto. Okay? Agora, o grande problema é quando que vamos voltar a crescer, okay? Quando as pessoas voltarem a investir. Tá? Esse é o momento onde as oportunidades surgirão. E a bola de cristal aí é saber o time da hora. Essa é a informação que vale muito. Eu sou professor de História Econômica, né? Eu escrevi um livro há alguns anos e falei, vai ter uma grande depressão, isso por volta de 98. E passou, meses depois, estourou a crise, anos 2000, né? Ah, professor, que maravilha, né? Mas por que você não... Eu falei, gente, não é isso. O que vai acontecer, a previsão do ciclo econômico, a gente consegue fazer. A grande questão é, eu tenho que saber o dia que vai dar a virada na bolsa. E não basta saber o dia que vai dar a virada na bolsa. Eu tenho que saber de qual setor e de qual empresa. Ou seja, quando você tem essas três informações, você fica milionário na bolsa. O problema... Né, mais rápido que ganhar na cena. O problema é a bola de cristal que não funciona. Bem, além de professor, você também tem uma vasta bibliografia, produção de artigos, livros, e que muito nortearam a produção científica da Unimontes e demais faculdades, né? Tendo em, basicamente, a maioria dos alunos tem você como referência. Temos aqui em mãos depoimentos empresariais, né? O capitalismo da gênese e a crise atual e a formação social econômica do norte de Minas, que é tido como um clássico, né? Um livro muito procurado, inclusive fica até sugestão que é necessário fazer uma nova publicação desse livro, porque a demanda dele é muito grande. Fica aí até sugestão para a editora, se não me engano, acho que a editora Unimontes, né? Que pudesse promover isso aí, que é necessário e é muito procurado na vida acadêmica. Essa experiência de vida como escritor, como que isso começou e de que forma que isso, de certo modo, lhe proporcionou novos caminhos? Faz parte do fazer acadêmico do professor universitário produzir. Então nós não temos apenas que reproduzir, nós temos que produzir conhecimento. Tá? O Formação Social é um livro meu, da professora Luciana, professor José Maria, nós três do Departamento de Economia, e o professor Tarcísio Botelho, hoje na UFMG. Ou seja, ele conta a história do norte de Minas. Tá? Faltava essa lacuna. Né? Você disse aqui na nossa conversa, é um clássico, né? É um clássico precoce, justamente porque ele veio preencher uma lacuna. Ou seja, nós não tínhamos um livro que te permitisse ler e entender o norte de Minas. Tá? Então, nós temos vários livros, mas ele trata de temas específicos. Esse ele tem uma amplitude, cobrindo várias áreas, social, econômica, geográfica, né? E realmente a Unimontes está precisando reeditá-lo. Frequentemente as pessoas tentam comprar o livro na minha mão, falando, não sou vendedor de livro, quem vende livro é editora, né? O pessoal lá tem que resolver ganhar dinheiro, se republicar vai ganhar. Agora, um dos livros que na atualidade a gente está trabalhando muito bem são a série de depoimentos empresariais. A gente publicava como livros e agora a gente vai colocar em CD e vamos disponibilizar na rede. Nós temos que contar a história e a economia da nossa cidade. Né? Esse é um livro histórico. Por exemplo, nós entrevistamos e gravamos com Luiz de Paula, desde a origem lá do pai dele, como comprador de algodão, até quando ele trabalhava na venda e depois trabalhando com a algodoeira, até a formação da Coteminas. Ou seja,
Nós temos essa perspectiva e depois a sociedade com José Alencar. Né? Nós temos não só empresas de grande porte, como a Coteminas, mas o Ouro Branco, do Dalto, foi presidente da CI, presidente da FIENG, o Café Letícia, né? O Café Letista, a Palimontes. A gente fazia grupos. Para que a gente trabalhava? Para que as pessoas saibam como que a nossa economia formou, mas falar da economia não de uma empresa americana que é citada num livro americano de 10, 20 anos atrás. Não, nós estamos retratando como que as pessoas de Montes Claros criaram empresas, gerenciam, para quê? Isso serve não só para a história, mas serve também para os acadêmicos, tá? Para que ele saiba como o empresário toma decisão, né? Ou seja, no meio da incerteza, no meio das dificuldades, como ele enfrentou essas dificuldades. E aí a gente começou contando casos de empresas específicas e depois a gente começou a fazer a questão setorial. Nós contamos aí a questão das cooperativas de crédito, contamos a construção civil, estamos trabalhando com o setor de saúde, estamos fechando já o 5º livro. Okay? E vamos continuar a produzir aí dois livros por ano, né? E o interessante é o seguinte, a gente fez isso para o curso de economia, mas com parceria com o NUICRE, o Núcleo de História Regional. E o interessante, na economia esse livro é muito útil imediato, para ele conhecer o empresário, conhecer o mercado. Mas ele ganha relevância para a história, porque nós estamos documentando a história viva. História oral, né? Exato. E cada vez mais o programa de mestrado tem utilizado esse material. Ou seja, são depoimentos gravados e elaborados com intuito. Ou seja, a gente convida, a gente vai até disponibilizar na internet. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro, é simplesmente ajudar que as pessoas conheçam o norte de Minas, saibam o que está acontecendo aí. Você estava perguntando sobre desenvolvimento, né? Para desenvolver, você tem que saber, ter conhecimento, tem que ter tecnologia. Mas você tem que saber onde você vive, tem que saber quais são as oportunidades, tem que saber interpretar. Né? Sem isso, você não vai para frente. E a oralidade hoje, no plano da história, com o advento dessa tecnologia, essa nova tecnologia, capacidade de gravação e tudo, torna-se cada vez mais importante, né? E essa coleção, no caso, os depoimentos, muito vão somar para o norte de Minas, porque o trabalho que vocês estão fazendo de captar essa informação e registrar, isso para a posteridade vai ser um ganho muito grande. E com certeza vai nortear novos trabalhos científicos, novas experiências de vida. Com certeza vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa Arquivo de hoje, onde gostaríamos de agradecer o apoio e a participação do professor Marcos Fábio, que eu tive a honra de conversar com ele aqui hoje, foi meu professor de graduação e que muito me espera pelo princípio profissional que ele tem como professor, como empresário e que tanto precisamos hoje, né, em Montes Claros, em Minas Gerais e no Brasil. Agradecer a oportunidade, tá? E dizer que também você disse que se espelha, mas o professor, né, e eu sou professor, falo aqui empresário, mas a gente se identifica primeiramente como professor, a gente fica com muito orgulho quando nós encontramos os acadêmicos fazendo sucesso. Você trabalhou na Unimontes, trabalhou na prefeitura, trabalhou no NUICRE, ou seja, esse trabalho que você está fazendo aqui no programa Arquivo, ele, de certa forma, ele dá uma continuidade, uma trajetória que você fez, tá? E a gente fica extremamente satisfeito que aquela história do ombro, do gigante, ou seja, a grande felicidade de um professor é quando a gente vê o aluno crescendo. E a gente quer cada vez mais que os nossos alunos que estão aí espalhados, você e todos mais, façam muito mais sucesso que a gente. Tá? Então, para nós é uma grande honra. Obrigado.